nosso cérebro, ele vive hoje... Nosso cérebro é um cérebro de homem das cavernas, entre aspas, desculpem aí o pessoal da biologia, que vive numa sociedade completamente... Ele está perdido na sociedade que a gente vive. Uhum. Outro parâmetro que confunde muito o nosso cérebro e tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, e as pessoas não sabem, é luz. Então, muitas pessoas elas podem estar tendo problema para dormir, problemas com sintomas de depressão, problemas de aprendizado, de atenção, por conta do como elas estão se expondo à luz. Eu falo isso pra caramba lá no Instagram, a galera pira, assim, porque ninguém imagina isso. E qual que é a diferença, né, de hoje para antigamente? Hoje nós temos a luz artificial, que fica acesa quando a gente quer, inclusive quando não era para ter luz, que é de noite. Antigamente era como? Nós somos animais diurnos, né? Antigamente a gente tinha luz quando tinha sol. Nascia, o sol se punha, tudo bem que tinha o fogo ali, né? Depois que a gente dominou o fogo, tinha um fogo um tempinho. Mas primeiro que é uma luz de intensidade completamente diferente. E segundo que a gente não conseguia ficar mantendo fogo por tanto tempo, igual a gente mantém um iPad, um computador na sua cara ligada até altas horas da madrugada, né? E isso, cara, faz o seu cérebro ficar muito confuso. Porque a luz é um dos principais estímulos que o nosso cérebro usa para saber que horas são. Nosso cérebro tem um mecanismo natural que marca a passagem do tempo. E isso foi importante ao longo da evolução, porque esse reloginho, na verdade a gente tem reloginhos distribuídos no corpo inteiro. Todas as células do corpo têm um reloginho natural, meio que marcando a hora. E tem um reloginho mestre no cérebro que coordena todos os outros. Então, dependendo da hora do dia, da hora que as células acham que ela modula a sua atividade. Qual que é a ideia? Era natural a gente estar mais ativo quando tinha luz, porque a gente vê e faz as coisas, e menos ativo de noite, quando é o momento que a gente ia dormir, né? Então, todos os animais têm esse mecanismo, todos, inclusive plantas. Tem plantinha que abre e fecha a folhinha, e dependendo do horário do dia. Por quê? Ela quer estar com a folha aberta durante o dia, fazer fotossíntese e fechada à noite. Então, os organismos eles têm esse mecanismo que marca passar. Isso é uma coisa que é muito maneiro, porque é uma coisa que parece que está presente em todos os organismos. E é um reloginho que é interessante porque faz aquele organismo, nós, as plantas, os animais, aproveitar o melhor horário do dia para fazer o que tem que ser feito. E se preservar nos momentos onde você não vai ter como procurar alimento e tudo mais. E esse relógio biológico que a gente tem, o principal marcador, o principal estímulo que regula ele é a luz. O relógio ele não é perfeito, é um relógio que marca um pouco mais de 24 horas. Então é como se fosse um relógio que tende a atrasar sempre. Como assim mais de 24 horas? Como assim? Então, você tem esse reloginho natural no cérebro, que está marcando a passagem do tempo, e ele é um dos principais fatores que determinam quando você vai estar mais acordado, quando você vai estar sonolento. Isso era para ser uma coisa regular na vida das pessoas. Não tá uma zona, né? Tem muita gente que dorme em horários variados, não dorme direito, em boa parte por causa disso. Então, você tem esse reloginho marcando a passagem da hora. Dependendo do horário que ele está marcando, ele afeta, como eu disse, várias funções do corpo. A temperatura do corpo muda. O horário que os músculos está mais ativo, propício para atividade física, é um horário específico. O horário em que seu sistema endócrino e gastrointestinal está mais adequado para metabolizar alimentos tem um horário específico. Então, tem várias funções do corpo e do cérebro que são moduladas pelo horário do dia, pelo horário que esse reloginho está marcando, inclusive o sono. O horário que você vai acordar e vai dormir depende em boa parte desse reloginho. Só que você tem um mecanismo, então, lá que marca a passagem do tempo. Só que ele não marca exatamente 24 horas. O que quer dizer? É como se eu tivesse um relógio marcando 24 horas e pouquinho. Então, se eu não tivesse luz nenhuma, digamos que você fica num lugar escuro, sem luz. Você não vê se está dia ou noite. Você só vai poder contar com esse seu reloginho. Como ele marca um pouquinho mais de 24 horas, você vai estar... A cada dia você vai atrasar um pouquinho. Você vai dormir um pouquinho mais tarde, vai acordar um pouquinho mais tarde. Vai dormir um pouquinho mais tarde. Você não vai saber disso. Entendi. E esses experimentos foram feitos já desde 1930 e alguma coisa, por uma duplinha lá, o Nathaniel Kleitman, que é uma grande referência na área de sono, quem quiser jogar no Google e perguntar. E esses experimentos foram feitos. Você pega um pessoal e põe dentro de uma caverna.
Isso já foi feito mais de uma vez. Ou um lugar que não tem acesso à luz para estudar esse ritmo natural do corpo humano, né? Então, você tem esse reloginho biológico programado na nossa genética para marcar a passagem do tempo. Só que ele não consegue, ele não marca exatamente 24 horas. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que marcam 25, tem pessoas que marcam... A passagem marca 26 horas, tem pessoas que é 24 e alguma coisa, tem pessoas que marcam um pouco de 20, menos que 24. Entendi. E isso, inclusive, influencia se a pessoa ela tende a dormir e acordar mais tarde ou tende a dormir e acordar mais cedo, se ela é mais noturna ou diurna. A calibragem de cada relógio individualmente determina esses horários que tu Não, falou, pois isso? é. O ideal é que todos os nossos relógios estivessem sendo igualmente calibrados. Por quê? O Sol, se a gente está aqui na mesma cidade, o Sol vai nascer igual para nós dois. Então, se a gente se expor ao Sol no mesmo momento, né, luz do Sol, a luz do Sol é como se ela zerasse o relógio. É como se todo dia você chegasse lá e zerasse ele para ele começar de novo. Entendi. E não deixar ele atrasar. Se você deixar ele rodando sozinho, ele vai atrasar um pouquinho todo dia e os horários vão ficar uma zona. Por isso que quando a gente é jovem e fica no quarto jogando videogame, a gente vai começar a dormir cada vez mais tarde. Perfeito. Porque tu nem percebe. Perfeito. Eu lembro que eu comecei a jogar videogame, eu ia dormir às 2, daqui a pouco eu tava dormindo às 3, daqui a pouco eu tava dormindo às 7 da manhã. De tanto videogame que eu jogava quando eu era jovem. E aí é um problema, porque você não tem a luz natural. Porque o que é legal da luz natural? Duas coisas. Uma que ela é muito forte do ponto de vista energético em modular esse reloginho. Tá? Ela é muito mais forte do que a artificial. Mas um outro motivo mais importante é que a gente não tem como controlar ela. Quem controla é o nascer e o pôr do sol. Então, assim, é um marcador externo que é garantido que vai acontecer no mesmo horário. Então, assim, é uma forma muito boa da gente conseguir manter o nosso relógio sempre ajustadinho, é se expor o máximo possível à luz natural. Se a gente não se expõe muito à luz natural, que é algo que pode estar até acontecendo muito na vida das pessoas agora, estão ficando mais em casa, a tendência é esse reloginho perder essa informação importante para regular e o horário das pessoas ficar meio bagunçado. Elas vão começar... Porque daí agora elas ficam mais expostas à luz artificial e a luz artificial tá lá toda vez que você quiser, né? Então, tá de noite, o seu cérebro acha que tá de dia. Mas a luz artificial, o teu corpo interpreta como fosse a luz natural? Sim. Tá. Depende do quanto você se expõe à luz natural. Qual que é o ideal? Que eu até falo pra caramba para as pessoas. Se expõe o máximo à luz natural, especialmente de manhã, logo depois de acordar. Porque daí seu reloginho sabe, o dia começou agora. E ele zera, como se ele zerasse o relógio. Se você começa a fazer isso, você regula o seu reloginho, você naturalmente começa a querer dormir e acordar sempre no mesmo horário. E isso é ótimo.